12h04. Pessoal, ontem foi um dia muito movimentado em Brasília e aqui no Paraná. A Polícia Federal descobriu o local para onde seria levado a família do Sérgio Moro, senador da República, e também os seus familiares. Uma quadrilha ligada a uma facção criminosa estava monitorando os passos, não só dele, também de outros agentes públicos. Encontraram, inclusive, lá um quarto com fundo falso. Essa aqui, ó, obrigado, viu, Diegão? Essa parede falsa, ó, é ali atrás que ficaria o senador Sérgio Moro e os seus familiares. E eles queriam a soltura de chefes da facção criminosa e depois que os chefes seriam soltos, eles matariam o senador e a família dele. O negócio é assim, a gente precisa dar um basta nas facções criminosas. A polícia precisa se articular, não estou falando polícia local. A polícia precisa organizar uma força nacional para poder fazer esse tipo de trabalho. Tem que ser repressão dura contra as facções criminosas, que estão ganhando uma proporção gigantesca e daqui a pouco fica sem controle. Vamos ver como é que foi a repercussão desse caso que movimentou o Brasil ontem? Reportagem. O senador Sérgio Moro usou a tribuna para falar sobre a operação que frustrou os planos de uma facção criminosa de cometer ações contra políticos e agentes do poder público. As investigações feitas pelo Ministério Público de São Paulo revelaram que desde janeiro do ano passado, a facção planejava atacar o senador e a família dele. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. Mais cedo, o ministro da Justiça falou da operação e adiantou que na próxima semana vai se reunir com os secretários de segurança dos estados. Creio que é muito importante que nessa agenda que nós vamos começar na próxima semana com os secretários estaduais de segurança, haja um aumento desse efetivo destinado a essas proteções, porque precisamos de independência. E essa independência é garantida por aparatos de segurança pessoal que sejam melhores. Porque, como disse, é natural que a estas alturas, não um, mas centenas, ou quiçá milhares de promotores, estejam objetivamente se sentindo constrangidos ou ameaçados. Então, essa é a agenda real, por isso nós temos que isolar o pessoal do mal que quer transformar isso em luta política pequena e em fake news. Durante a operação, os policiais federais prenderam 9 pessoas em São Paulo. 2 suspeitos ainda estão foragidos. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Um deles aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde eles descobriram uma parede falsa que levava a um compartimento usado como esconderijo. O senador Sérgio Moro teria entrado nesta lista quando ainda era ministro da Justiça, por ter determinado transferências de líderes do PCC e também ter proibido visitas íntimas em penitenciárias federais. Nesta quarta-feira, durante a sessão na Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados se manifestaram a favor do senador. Preocupa a sociedade como um todo, mostra uma confiança dos bandidos na impunidade e na certeza de poder ameaçar a sociedade como um todo. Nós precisamos de uma polícia mais bem preparada, uma polícia mais bem equipada, mais bem respeitada, para que a gente possa combater de igual esse crime organizado em todo o Brasil. É uma situação grave, é uma situação preocupante, mas eu, como delegado de homicídios, que enfrentei esses grupos, fui ameaçado inúmeras vezes. Eu não tenho vida social, eu tenho que ter um cuidado extremo no meu cotidiano. Por quê? Porque eu desagrado aqueles que praticam crimes de forma organizada. Logicamente que o doutor Sérgio Moro está num outro patamar e a preocupação deles é muito maior, quizá seja, alcance um cargo muito mais elevado, até de chefe do Executivo Nacional, e isso preocupa essas organizações criminosas. Se quem combate as facções criminosas é alvo, imagina o cidadão normal, né? O cidadão comum. Então é por isso que o governo federal precisa criar uma força nacional contra as facções.
criar uma divisão de polícia específica para isso. E não tem a ver com Polícia Federal. É criar uma divisão separada, um novo efetivo, policiais muito bem treinados para combater as facções criminosas. Atuando ali com monitoramento no setor de inteligência especialmente, para se antever. O estado de São Paulo, por exemplo, era muito alvo dos ataques do novo cangaço. Os caras que atiravam lá contra os... faziam sequestro na rua, deixavam as pessoas lá como escudo humano. Eles criaram uma divisão dentro da polícia específica para combater isso. E armaram os policiais à altura, porque o policial ia lá com uma pistola e os caras com fuzil, com bazuca, para poder combater. Aí criaram uma divisão especificamente muito bem armada. Os caras com arma longa, arma pesada para combater os bandidos. Sossegou, tanto é que eles migraram para outros estados, vieram parar inclusive aqui no Paraná. Lembra da história de Guarapuava, né? Que teve no ano passado. Então a polícia precisa se armar contra as facções criminosas. 2h10.